A pergunta que não quer calar, e essa pergunta é a tônica, é a parte mais importante desse vídeo, é o que você está fazendo a respeito do sofrimento que você está enfrentando. O que você está fazendo a respeito das suas lutas? O que você está fazendo a respeito das suas dificuldades? Se você está fazendo como a maioria das pessoas, você está reclamando, você está murmurando, você está choramingando, você está contando histórias, ou você está se revoltando contra Deus e contra o mundo, e você vai entender hoje que se você não fizer, nada novo vai acontecer. E a Bíblia conta que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é o local onde você pisa as uvas. E o Gideão estava ali tirando o trigo de dentro daquelas espigas, né, de trigo. Ele estava tirando ali no lagar, local completamente inadequado, mas ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava buscando alguma coisa, ele estava buscando o sustento da sua família. Só que ele estava fazendo aquilo de uma forma completamente diferente daquela que Deus tem para os heróis da fé. E Deus envia um anjo aparece a Gideão e pergunta e fala com Gideão o seguinte, ó: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem forte e valoroso, tem outras traduções. Mas olha que interessante, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem forte e valente. Gideão é o seu nome. E Gideão, ele não entendeu, talvez ele até olhou para trás e falou: uau, com quem será que esse anjo está falando? Ele olhava para si mesmo e ele se via como alguém pequeno. Ele disse: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? A pergunta que não quer calar. Se o Senhor está conosco que somos brasileiros, mais de 44 milhões de brasileiros evangélicos, a maioria dos brasileiros são cristãos, se não for evangélico, é católico ou é espírita, por que tudo isso está acontecendo conosco? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Foi exatamente isso que ele viu. Ele viu o caos instalado na sua nação, ele viu a fome, ele viu a perseguição, ele se viu sendo saqueado e agora está trabalhando escondido para manter o pão da provisão para a sua família. Ali ele está vivendo a paternidade, sendo o homem da casa, buscando sustento. E talvez seja exatamente assim que você, homem, você, mulher, está agindo com a força para buscar o pão e a provisão diária necessária para sua família, e o Senhor está dizendo: homem, mulher, forte e corajoso, corajosa. E você olha para dentro de si: eu? E ele diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel da mão dos midianitas. Olha o que Deus fala: com a força que você tem, vá você libertar Israel dos midianitas. Aí ele fala assim: ah, Senhor, como posso libertar eu, Israel? A minha família é a menos importante de Manassés e eu sou menor da minha família. Ou seja, não tem significância. A autoimagem, ela faz exatamente isso. Ela faz com que nós nos enxergamos menor, insignificantes. Mostra pra gente que nós não temos identidade alguma, força alguma, poder algum, responsabilidade alguma. Faz com que nós nos tornemos pequenos diante de todos os desafios que nós estamos enfrentando. E talvez seja exatamente assim que você está vivendo a sua vida. E Deus está dizendo: com a força que você tem, olha, com a força que você tem, vá libertar a sua família. Com a força que você tem, vá libertar a sua empresa. Com a força que você tem, vá libertar a sua saúde. Com a força que você tem, vá libertar aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão com fome, os famintos, os sedentos. Vá libertar os doentes e enfermos. Com a força que você tem. E Gideão respondeu, Gideão respondeu: mas como que isso vai acontecer? Ele disse, o anjo disse: eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quando Gideão reúne os homens de Israel, é uma multidão, e ele fala: uau, são muitos homens. E Deus começa a reduzir a quantidade de soldados. Por quê? Deus está dizendo: são muitos homens. Se eles forem assim, eles vão conquistar e vai ser muito fácil.
E muitas vezes é exatamente assim que nós enfrentamos as lutas. Você tem muita força, você tem muito suprimento, você tem muitos recursos. E Deus fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você diante de um desafio onde você vai ter que enfrentar sozinho. E aí você, meu Deus, como que vai ser isso? Com a força que você tem, vai lá e liberte. É exatamente assim. E de mais de 22 mil pessoas, ficaram 300 soldados. E Gideão pede sinal para o Senhor. E o último sinal, quando ele desceu ao acampamento do inimigo, os inimigos falaram, nós tivemos um sonho, eu tive um sonho essa noite, que Gideão passava por cima de nós. Se fosse nos dias de hoje, como um rolo compressor. Quando você quiser saber a resposta de Deus para saber se você deve avançar na sua vida, comece a ouvir o que o inimigo está dizendo. O teu inimigo teme o seu avanço, porque ele sabe que você é uma ogiva nuclear, ele sabe que você é um general de Deus, ele sabe que você é alguém que nasceu para reinar, para governar, para libertar, para curar multidões. E você está aí se sentindo menor, a sua autoimagem afligida. Eu quero te dizer, o maior está dentro de você, está com você. O anjo diz aqui, ó, eu vou com você e você vai destruir todo esse exército como se fosse um só homem. E foi exatamente assim que aconteceu com Gideão. Foi tão grande a vitória e ele volta celebrando. A vitória foi muito grande, sabe por quê? Porque Gideão olhou para si? Não, ele olhou para o que existia dentro dele. E a sua autoimagem, ela vai ser completamente moldada quando você entender que o maior está com você. Quando você entender que quem está com você é muito maior do que a maneira como você se enxerga. Gideão foi como simples soldado, foi como simples agricultor e voltou como um juiz de Israel. É exatamente assim. Você está a um problema de distância, você está a um inimigo de distância de você libertar a sua identidade. Vai lá, com a força que você tem, liberte a sua família. Com a força que você tem, transforme essa água em vinho. Com a força que você tem, transforma esse problema em solução. E você vai viver hoje o melhor momento da sua vida. Simplesmente se levante, dê o primeiro passo e Deus vai colocar o chão diante dos seus pés. É exatamente assim que vai acontecer. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, para que o algoritmo do YouTube entregue esse conteúdo para um maior número de pessoas. E tenha hoje, faça de hoje o melhor dia da sua vida.